E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula passada, nós resolvemos algumas questões da primeira parte do capítulo 8. O capítulo 8 ele divide ali em duas partes o capítulo, ou seja, tem duas atividades de sala, tem duas atividades propostas, beleza? Essas questões que eu estou fazendo são da primeira parte do capítulo 8. As outras questões que eu trouxe nessa aula de hoje, além das que eu trouxe da aula passada, que nós vamos concluir, certo? Ainda são da primeira parte e as outras são da segunda parte, beleza? Então, assim, é objetivo dessa aula concluir as questões que ficaram da aula passada e fazer algumas questões na segunda parte do capítulo 8. São todas questões envolvendo pirâmide de base quadrangular, de base triangular e de base hexagonal, beleza? Essa questão aqui, ela é uma questão do capítulo 8, da primeira parte do capítulo 8, e essa questão ela fala o seguinte: considera uma pirâmide de base quadrada, cujo lado é 2A. Beleza. Mais uma vez, gente, nessa questão ela não tem figura. Eu coloquei as figuras aqui para a gente ter uma ideia, uma noção. Mas essa questão aqui é aquele tipo de questão que eu falo para vocês que pede que você tenha uma ideia, pede que você consiga abstrair o que a questão está querendo passar. Ou seja, é você olhar para essa pirâmide de base quadrada, onde o lado é 2A, e imaginar ela, certo? Sabendo que a área lateral é 3/4 da área lateral de um prisma reto de base e altura iguais às da pirâmide, então a altura da pirâmide média. Bom, primeiro, ele deu aqui a informação do lado da pirâmide, ele deu a informação da área lateral da pirâmide, ele disse que é 3/4 da área lateral de um prisma reto de base e altura iguais os da pirâmide, ou seja, é um prisma de base quadrada, onde o lado mede 2A, e a altura desse prisma é igual à altura da pirâmide. Então, descobrir a altura do prisma é descobrir a altura da pirâmide e vice-versa. Ele quer saber a altura da pirâmide. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui para vocês uma pirâmide e um prisma aqui do lado, para explicar para vocês mais ou menos o que é que eu vou fazer aqui. Bem, eu sei que o lado da pirâmide vale 2A. Esse lado que a questão fala é essa reta aqui, ó. Daqui para cá, que equivale 2A, certo? Além disso, a gente também tem que aqui a mesma coisa. Daqui para cá é igual a 2A também, beleza? Então, assim, são as mesmas coisas, ok? E a gente quer saber uma altura. Bom, o que a questão deu aqui, ele falou sobre a área lateral. Então, é bem óbvio que a gente vai trabalhar com a área lateral. Primeiro, qual que é a área lateral do prisma? Por que eu vou pegar a do prisma primeiro? Porque eu sei que a área lateral da pirâmide é 3/4 da área lateral do prisma. E a área lateral do prisma é bem fácil de saber. Como? No prisma, eu tenho aqui, na lateral, eu tenho vários retângulos, certo? Onde a base desse retângulo é 2A, que a questão falou, certo? E além disso, a questão falou que a área lateral de um é 3/4 da área lateral do outro. A área lateral de quem? Da pirâmide. Então, a gente já coloca essa informação aqui, ó. Primeiro, área lateral da pirâmide, certo? A área lateral da pirâmide é igual a 3/4 da área lateral do prisma. Botei prima, não foi? Pronto, do prisma. Beleza? Então, a área lateral da pirâmide, aqui é a pirâmide, é igual a 3/4 da área lateral do prisma. Beleza? Aí, como é que eu calculo a área lateral do prisma? Bom, a área lateral do prisma, a gente pode calcular como sendo... Como eu tenho 4 retângulos aqui na lateral, certo? Esses retângulos eles têm uma altura h, que é a mesma altura da pirâmide. E além disso, nós temos aqui o lado desse quadrado, esse lado aqui, no caso, a base do retângulo. A área de um retângulo é base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. Como eu quero a área lateral, eu multiplico por
4. Então, vai ser 4 vezes a base, que é 2A, que a questão falou aqui que a base é 2A, já que é igual à base da pirâmide, vezes a altura, que é a altura do prisma, que é a mesma altura da pirâmide. Isso daqui vai dar igual a 8AH. Pronto. Guarda isso daí. Agora a gente vai para a área lateral do prisma, ou da pirâmide. Área lateral da pirâmide. Beleza. A pirâmide, ela tem aqui, nas laterais dela, são triângulos, ok? Esses triângulos, eles têm uma altura que é o apótema da pirâmide, que também é a altura da figura que fica na lateral, ou seja, a altura da face lateral. Então, o apótema da pirâmide vai ser a altura e tem uma base. A área de um triângulo é base vezes a altura, ou seja, 2A, que é o valor da base, vezes o apótema da pirâmide. Como eu quero a área lateral da pirâmide, eu multiplico também por 4. Então, vai ser 4 vezes 2A, base, vezes a altura, que é o apótema da pirâmide. Lembre, isso daqui, 2A é a base e esse AP é o apótema da pirâmide. São coisas diferentes, tá certo? Isso daqui tudo dividido por 2. Então, é 4 vezes base vezes a altura sobre 2. É a área lateral, ok? Isso daqui, só organizando, eu posso simplificar aqui, dividir aqui, ó, o 2 por 2 dá 4A, que multiplica a apótema da pirâmide, ok? Agora, só substituir no que a gente colocou aqui em cima. A área lateral da pirâmide é 4A vezes o apótema da pirâmide. E a área lateral do prisma é 8AH. Bom, o A aqui vai embora com esse A. Esse 4 passa dividindo, mas eu esqueci de uma coisa. O 3/4 aqui, ó. 3/4. Pronto, a questão falou que a área lateral da pirâmide é 3/4 da área lateral do prisma. Agora sim. Esse 8 aqui eu posso dividir com esse 4. Eu tenho de um lado 8 ou 4. O A eu posso dividir com o A, então fica 4AP. Isso aqui é o apótema da pirâmide, que é diferente desse Azinho aqui, certo? Esse 8 dividido com esse 4 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6. 6H. E aí o apótema da pirâmide, certo? Passando por outro lado, o apótema da pirâmide, e já já vocês entenderão por que eu quero descobrir o apótema da pirâmide, é igual a 6/4 da altura, que vai ser igual a 3/2, 3/2 da altura. E aí, por que eu quis descobrir que o apótema da pirâmide é 3/2 da altura? Porque eu vou ter a seguinte situação. Altura apótema da base e o apótema da pirâmide, que era justamente o que eu queria. E eu tenho o valor do apótema, que era o que eu acabei de descobrir, na verdade. E eu tenho o valor do apótema da pirâmide, certo? Que eu acabei de descobrir aqui. Eu tenho o valor do apótema da base e eu quero descobrir a altura. Essa fórmula ali vai ficar assim, ó. Apótema da pirâmide ao quadrado, aplicando Pitágoras. Ajeitar isso aqui, apótema da pirâmide ao quadrado é igual, isso aqui é o apótema da pirâmide ao quadrado, a altura ao quadrado, mais o apótema da base, que eu vou chamar de AB. O apótema da base ao quadrado, ok? O apótema da base, como aqui é uma pirâmide de base quadrangular, o apótema da base é a metade do lado da base. Se o lado vale 2A, então o apótema da base vale A. O apótema da pirâmide é 3/2 da altura. Então a gente tem assim, ó, 3/2 da altura ao quadrado é igual a H
ao quadrado mais A ao quadrado, que é o apótema da base. Pronto. 3 meios da altura ao quadrado dá 9 quartos de H ao quadrado. Esse quadrado eleva todo mundo. Esse H aqui que está somando, ele passa para o outro lado subtraindo, então é menos H ao quadrado é igual a ao quadrado. Bom, o que nós temos aqui é uma subtração de fração. São 9, aqui embaixo é 4, certo, gente? Ó, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, e H ao quadrado, H ao quadrado. Pronto. 9 quartos de H ao quadrado menos H ao quadrado dá 5 quartos de H ao quadrado. E isso aqui é igual a ao quadrado. Quem está multiplicando passa dividindo, e quem está dividindo passa multiplicando. Então, H ao quadrado vai ser igual a 4 quintos de A ao quadrado. E aí, como eu quero descobrir a altura, o quadrado aqui ele passa em forma de raiz. Portanto, H é igual a raiz quadrada de 4 quintos de A ao quadrado. Beleza? O 4 é um quadrado perfeito, então ele vai sair da raiz. E o A ao quadrado também é um quadrado perfeito, portanto ele sai da raiz. Aí a gente tem a situação de que H vai ser igual a 2A dividido por raiz de 5. E aí não pode ficar raiz no denominador. Por isso que eu vou multiplicar por raiz de 5 em cima, certo? Dividido por raiz de 5, que é o que eu tenho no meu denominador. Beleza? Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5 embaixo, e aqui em cima fica 2A raiz de 5 dividido por 5. Portanto, a altura é 2A raiz de 5 dividido por 5, portanto, o item A. Agora vamos aqui para a nossa próxima questão. A área total de uma pirâmide regular de altura 30 mm e base milímetros, né, e base quadrada de lado 80 milímetros, mede em milímetros quadrados. Bom, para a gente descobrir a área total, a gente precisa da área lateral. A área da base é bem fácil. Mais uma vez, essa é uma questão que não tem figura. E eu coloquei a figura aqui embaixo para vocês terem uma noção do que é que a gente está trabalhando, tá? A área da base, como eu tenho que uma base quadrada de lado 80 milímetros, a área da base vai ser 80 ao quadrado, obviamente. A gente precisa só da área lateral. Para saber a área lateral, nós já sabemos o valor desse lado da base, que é 80 milímetros, certo? Nós já sabemos o valor disso daqui. Precisamos descobrir quanto que é o apótema dessa pirâmide. Por que eu preciso descobrir quanto é o apótema dessa pirâmide, professor? Porque para eu fazer a área lateral, eu preciso da altura do triângulo que fica na face lateral. Sabendo dessa altura aqui, que é o apótema da pirâmide, eu faço base vezes a altura dividido por 2, eu vou ter a área de um triângulo da lateral. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter a área da lateral, a área lateral da pirâmide. Quando eu somar a área lateral com a área da base, eu vou ter a área total, que é o que a questão está pedindo. E a altura eu sei que é 30. Ou seja, essa retazinha aqui, ela vale 30. Beleza? Essa reta vale 30. E a gente vai mais uma vez aplicar Pitágoras nessa situação aqui, ó, onde a altura vale 30. Eu quero descobrir o apótema da pirâmide e eu sei quanto que é o apótema da base. Por que eu sei quanto que é o apótema da base? Porque a base é um quadrado. Se o lado do quadrado vale 80, o apótema da base vale 40. Então, aplicando Pitágoras aí, eu vou ter o seguinte: o apótema da pirâmide ao quadrado vai ser igual à altura da pirâmide, obviamente, ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado, ok? Bom, o apótema da pirâmide é o que eu quero descobrir. Então, eu repito essa primeira parte, ok?
E eu sei a altura. A altura da pirâmide é 30 milímetros. Então, fica 30 ao quadrado, que dá 900. Mais o apótema da base é 40. Por quê? Porque o lado da base vale 80. E como é uma pirâmide de base quadrangular, o apótema é metade do lado. Então, fica 40 ao quadrado, que dá 1.600. 40 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Bota 2 zeros, dá 1.600. Essa soma aqui dá 1.500. Portanto, passando o quadrado para o outro lado, o apótema da pirâmide é igual a raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. 25 ao quadrado dá 5. 0, 0. Como isso aqui é um número par de 0, você corta pela metade, já que aqui é raiz quadrada, que dá 50. Beleza, sei o apótema da pirâmide. Então, agora eu posso descobrir a área lateral. A área lateral vai ser igual a 4 vezes base, que é 80, 4 vezes a base, vezes a altura da pirâmide, que é o apótema da pirâmide, 50. Isso daqui, tudo, dividido por 2. Aí isso daqui dá 4 vezes 80 vezes 50, que dá igual a 8.000. Pronto, isso daqui é a área lateral. Já a área da base vai ser igual a 80 ao quadrado, porque o lado da base vale 80, e como é um quadrado aqui, então fica 80 ao quadrado. É igual a 64, põe 2 zeros, 6.400. Portanto, a área total vai ser igual a área lateral mais área da base, que é igual a 8.000 mais 6.400, que vai ser 14.400. Portanto, o item é. Beleza? Ok. Vamos aqui para a nossa próxima questão, certo? Mais uma vez, uma questão. Essa questão aqui, ela é a questão da segunda parte. É na próxima questão, que a outra não vai ter figura. Essa daqui tem figura, beleza? Diz o seguinte: calcule o volume de uma pirâmide de base hexagonal de altura 12 metros e aresta da base 4 metros. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber aqui é trabalhar com o hexágono. Por quê? Ele quer saber o volume. O volume de uma pirâmide é sempre a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque isso aqui é uma figura espacial que tem ponta. E aí, para fazer a área da base, já que a altura, a questão deu que é 12, nós temos que lembrar de uma coisa. O hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha só, nós vamos ter um triângulo aqui, certo? Esse triângulo formado pelos raios da base desse hexágono, beleza? Nós vamos ter esse triângulo, aí vai ter mais um, aí 3, 4, 5, 6. Esses triângulos são todos equiláteros, ok? Bom, sabendo disso, nós podemos calcular o volume desse hexágono aqui, ou a área desse hexágono aqui, fazendo simplesmente a área de 6 triângulos equiláteros. A questão falou que a aresta da base vale 4 metros. Esse ladozinho aqui de baixo vale 4 metros. Se isso daqui é um triângulo equilátero, se aqui na base vale 4, esses lados aqui também vale 4. Se eu calcular a área de um triângulozinho desse e eu multiplicar por 6, aí eu vou ter a área do meu hexágono. Bom, fazendo a área, nesse caso aqui da base, vai ser igual a 6 vezes a área do hexágono. E como que é a área do hexágono? A área do hexágono é lado ao quadrado
raiz de 3 dividido por 4. A área do hexágono é lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E quanto que é o lado? É 4, que foi o que a questão deu lá em cima. Então, é 6 que multiplica 4 ao quadrado, raiz de 3. Isso daqui tudo dividido por 4. Bom, esse 4 aqui de cima eu posso dividir com um desses 4 aqui de cima, vai embora com um desses 4 aqui de baixo. Então, fica 6 vezes 4, raiz de 3, que dá igual a 24 raiz de 3. Pronto, isso daqui é a área da base. Ele quer saber o volume. Volume dessa pirâmide aqui vai ser igual a base, a área da base, que é 24 raiz de 3, vezes a altura. A altura é 12, que a questão falou aqui em cima. Beleza? Isso daqui dividido por 3, já que essa figura tem ponta, certo? Pois bem, 12 dividido por 3 dá 4, então fica volume é igual a 24 raiz de 3 vezes 4, que dá 96 raiz de 3 metros cúbicos. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2 centímetros. Se as arestas laterais da pirâmide medem 17 centímetros, o seu volume em centímetro cúbico é... Bom, essa questão é uma questão que ela também não tem desenho. Então, você tem que pegar o que a questão lhe deu de informação e abstrair, certo? E aí eu desenhei para vocês aqui o que a questão acabou de dizer, que é uma pirâmide de base quadrada, beleza? E o lado do quadrado é 8 raiz de 2, esse ladozinho aqui. Ele falou que as arestas medem 17 centímetros. Nesse caso aqui, a gente não vai ter aplicar Pitágoras aqui no apótema da pirâmide. A gente vai ter que aplicar Pitágoras na aresta lateral. A aresta lateral é esse lado aqui, ó. Isso daqui é a aresta lateral. Então, Pitágoras vai ser aplicado aresta lateral, altura e raio da base. Beleza? Primeira coisa que a gente vai descobrir é quanto que é o raio da base. Por quê? A altura, o raio da base, a gente tem aqui o valor do lado da base. Para a gente descobrir a altura, como eu já tenho aresta lateral, eu preciso descobrir o raio da base para depois aplicar Pitágoras e descobrir a altura. Feito isso, beleza? Eu vou conseguir calcular o volume dessa pirâmide. Como é que eu vou descobrir o raio da base? Lembra, se o lado mede 8 raiz de 2, eu posso calcular a diagonal desse quadrado. Olha só, a diagonal da base vai ser igual a... Aliás, diagonal da base ao quadrado, né? Diagonal da base ao quadrado, aplicando Pitágoras nesse quadrado ali. Diagonal da base ao quadrado vai ser igual ao lado do quadrado, esse lado aqui, ó, do quadrado da base é elevado ao quadrado, mais o outro lado do quadrado é elevado ao quadrado, certo? Isso daqui é a fórmula da diagonal do quadrado, gente. Eu já mostrei essa fórmula para vocês, espero que vocês lembrem. Se não lembram, dê uma pesquisada na fórmula da diagonal da base. Vocês vão já entender por que a gente está aplicando essa fórmula. Vai ser igual ao lado do quadrado, que é 8 raiz de 2. Isso daqui é elevado ao quadrado, mais 8 raiz de 2. Isso daqui também é elevado ao quadrado. Beleza.
Repetindo, essa primeira parte aqui é igual a 8 ao quadrado. 8 raiz de 2 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, fica 64 vezes 2 mais 64 vezes 2. Que, portanto, diagonal da base ao quadrado vai ser igual a 256, que é 64 vezes 2 dá 128, mais 128 dá 256. E aí, a diagonal da base é igual a raiz quadrada de 256, que dá igual a 16. Diagonal da base é 16. Beleza. Bom, sabendo que a diagonal da base é igual a 16, 16 é a diagonal da base, o raio da base é a metade da diagonal. Então, o raio da base vai ser igual a 16 sobre 2, que é 8. Beleza. Sabendo disso aqui, nós podemos aplicar Pitágoras na altura, na aresta lateral e no raio da base, onde a aresta lateral vai ser a hipotenusa. Olha só, a aresta lateral vale 17. 17 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é o raio da base. Aqui a gente vai ter que 17 dá 289, igual a h ao quadrado mais 64, portanto, passando 64 para o outro lado, h ao quadrado é igual a 289 menos 64, que dá 225. Portanto, a altura, que vai ser a raiz quadrada de 225, dá igual a 15. Ora, se a altura é 15, nós podemos calcular o volume fazendo a área da base. A área da base vai ser 8 raiz de 2 ao quadrado. 8 raiz de 2. Isso daqui ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Isso tudo dividido por 3. Beleza? 15 dividido por 3 é 5. E 8 raiz de 2 ao quadrado, a gente viu aqui que é 128. Então, dá 128 vezes 5. A raiz de 2, que dá igual a 640 raiz de 2. E aí, finalmente, a gente tem o nosso volume, que é 640 centímetros cúbicos. Bom, gente, é isso, certo? Essas aqui foram algumas questões que ficaram faltando da primeira parte do capítulo 8 e outras da segunda parte também do capítulo 8. Uma trabalha com a área lateral, área total e área da base, e essa outra parte trabalha só com os volumes dessas figuras, beleza? Continuem estudando, tentem ao máximo, não esqueçam de postar lá no Team suas dúvidas, beleza? Que eu vou dar uma olhada lá nas dúvidas e eu vou tentar ao máximo tirar as dúvidas de vocês, trazer para cá para as nossas aulas, para a gente poder tirar essas dúvidas, ok? Se cuidem e tenham um ótimo final de semana.